O Hospital São Vicente foi fechado há mais de 30 anos, mas sua estrutura ainda permanece de pé, deteriorando-se com o tempo. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar, e as maçãs abandonadas estão cobertas de poeira e histórias que ninguém ousa contar. Era para ser apenas mais um hospital desativado, mas há algo que nunca saiu de lá. Na última década, exploradores urbanos se aventuraram pelo hospital, registrando vídeos para a internet. Alguns diziam que o lugar era apenas um prédio velho, mas outros afirmavam ter sentido algo os observando. Mas ninguém conseguia explicar os vultos que apareciam nos vídeos, os sons captados nos microfones ou o que acontecia dentro da sala 302. Até que um grupo de 3 amigos decidiu descobrir a verdade. E eles nunca mais foram os mesmos. Daniel, Mariana e Lucas eram apaixonados por exploração urbana. Tinham um canal no YouTube dedicado a lugares abandonados, mas nunca haviam explorado um hospital. Quando souberam do São Vicente, decidiram que seria o vídeo perfeito para assustar seus seguidores. O hospital era enorme, com andares inteiros tomados pelo mato, corredores escuros e salas que pareciam congeladas no tempo. No porão, ainda existiam arquivos médicos empilhados e equipamentos de cirurgia enferrujados. Mas havia um cômodo que sempre causava arrepios nos relatos. Dizem que um médico fazia experimentos aqui, explicou Daniel, lendo uma antiga matéria de jornal. Os pacientes gritavam, mas ninguém conseguia sair. O hospital foi fechado abruptamente e o tal médico nunca mais foi visto. Os funcionários diziam que, mesmo anos depois, seus passos ainda ecoavam pelo corredor. Lucas deu de ombros, rindo. Só histórias para assustar. Vamos descobrir hoje se tem algo aqui. Mas Mariana estava inquieta. Desde que entraram no hospital, asterisco sentia que estavam sendo observados. O grupo começou a filmar pelo térreo, passando por antigas salas de atendimento, corredores enferrujados e quartos onde ainda havia camas cobertas de poeira. O silêncio absoluto era perturbador, quebrado apenas pelo som dos próprios passos. Quando subiram para o 3º andar, a sensação de opressão aumentou. O ar parecia mais denso e o cheiro metálico era mais forte. Foi quando Daniel parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Um som metálico ecoou pelo corredor, como se alguém tivesse arrastado um bisturi contra uma mesa de cirurgia. Lucas riu nervoso. O prédio está caindo aos pedaços. É só o vento. Mas Mariana não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais ali. Quando apontaram a câmera para a sala 302, o ar ficou gélido. O cômodo estava escuro, mas as lanternas iluminaram o suficiente para ver uma figura de jaleco branco parada ao lado da mesa de cirurgia. Ele estava de costas para eles, imóvel. Tem alguém ali, gritou Lucas, dando um passo para trás. Daniel segurou a câmera firme, tentando focar melhor. O homem diante deles não se movia, não parecia respirar. Então, de repente, as lanternas piscaram. E, quando a luz voltou, ele estava mais perto. O desespero tomou conta do grupo. Mariana segurou o braço de Lucas e sussurrou: "Corre!" Eles se viraram e dispararam pelo corredor escuro, ouvindo passos pesados atrás deles. O som ecoava pelas paredes, acelerando conforme corriam. Chegaram ao térreo ofegantes. Daniel olhou para trás. Por um segundo, viu algo na escuridão do corredor. 2 olhos brancos. E então, um sorriso. Sem pensar 2 vezes, ele se jogou para fora do hospital. O grupo correu até o carro e arrancou dali. Mas, no silêncio da estrada, todos tinham a mesma pergunta em mente. O que era aquilo? Quando chegaram em casa, assistiram às gravações, esperando encontrar alguma explicação racional. Mas quando pausaram o vídeo na parte em que o homem de jaleco aparecia, perceberam um detalhe arrepiante.
O rosto do médico estava distorcido, como se fosse apenas uma sombra sem feições. E o pior, no último frame do vídeo, quando já estavam correndo, a imagem capturou um reflexo no vidro de uma porta. A figura ainda estava ali, mas dessa vez, sorrindo. Se o hospital foi abandonado há mais de 30 anos, quem estava ali naquela noite? Ou melhor, o que estava ali? Até hoje, ninguém consegue explicar o que acontece dentro da sala 302. Mas quem entra, nunca sai o mesmo. Existem lugares que parecem ter ficado presos no tempo. Lugares onde o silêncio não é um sinal de paz, mas um aviso para não prosseguir. O Hospital Geral de Santa Amélia foi fechado há mais de 2 décadas, depois que uma onda de eventos inexplicáveis assustou médicos e pacientes. Mas algumas pessoas acreditam que o hospital nunca ficou realmente vazio. Relatos falam sobre sombras vagando pelos corredores, portas que se trancam sozinhas e um murmúrio quase imperceptível vindo da ala psiquiátrica. Dizem que, se você entrar no hospital e ficar em silêncio absoluto, poderá ouvir sussurros vindos do escuro. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de jovens exploradores urbanos. Eles queriam apenas um vídeo assustador para o canal, mas o que encontraram naquela noite os assombra até hoje. Lucas, Ana e Gabriel eram caçadores de locais assombrados. Com uma câmera e lanternas, decidiram investigar o Hospital Geral de Santa Amélia. Durante anos, ouviram histórias sobre o local, mas nunca imaginaram que algo realmente aconteceria com eles. O hospital era enorme, com vários andares escuros e corredores longos, cheios de marcas de ferrugem e infiltração. No 3º andar, ficava a ala psiquiátrica. Diziam que pacientes eram trancados ali por anos, submetidos a tratamentos desumanos. Muitos enlouqueceram dentro daquelas paredes, e o último médico responsável simplesmente desapareceu antes do fechamento do hospital. Se tivermos sorte, podemos captar algo paranormal, disse Gabriel, ajeitando a câmera. Ana riu nervosa. Desde que não seja nada perto da gente. Os 3 avançaram pelo hospital abandonado, registrando cada passo. O cheiro de mofo e podridão impregnava o ar. Mas, conforme subiam para a ala psiquiátrica, o ambiente parecia ficar mais frio. Foi então que ouviram o primeiro sussurro. O som veio de dentro de um dos quartos. Baixo, quase como um suspiro. Vocês ouviram isso? Sussurrou Ana, paralisada. Lucas apontou a lanterna para o corredor, mas não havia ninguém ali. Apenas uma fileira de portas entreabertas. Eles se aproximaram devagar. O sussurro ficou mais alto. Parecia um murmúrio constante, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Gabriel ergueu a câmera e sussurrou: "Se tem alguém aqui, se manifeste." O silêncio foi absoluto. Mas então, uma porta no fim do corredor se fechou com um estrondo. Ana gritou e segurou o braço de Lucas. "Vamos embora. Agora." Mas Lucas estava fixado na câmera. Ele havia captado algo, uma sombra fugaz passando pelo canto do corredor. E foi então que ouviram um som rítmico, metálico, como se alguém estivesse arranhando a parede do outro lado da porta. Os 3 congelaram. O som não parava. Algo estava ali, do outro lado. Lucas, tremendo, apontou a lanterna para a porta. Se for alguém tentando assustar a gente, já deu. Silêncio. Ana segurou a câmera de Gabriel, focando na fresta da porta. E então, por um instante, eles viram um olho espiando por dentro. O pânico tomou conta do grupo. Ana gritou e soltou a câmera. Gabriel puxou os 2 para trás, e foi nesse momento que a porta abriu sozinha, lentamente. No escuro, havia uma figura de bata hospitalar, magra, os braços retorcidos. A pele era pálida e os olhos completamente pretos. Ela não caminhava, deslizava pelo chão em silêncio. E então, sem aviso, correu em direção a eles. O grupo disparou pelo corredor, sem olhar para trás.
Os passos da figura pareciam ecoar em todas as direções. O som dos sussurros aumentava, preenchendo o ambiente. Quando finalmente chegaram ao térreo, Ana puxou a porta de saída com força. Mas Lucas teve a coragem de olhar para trás. Por uma fração de segundo, viu a figura parada no topo da escada, imóvel. Mas o pior foi o som que ecoou pelo hospital vazio. Fiquem. Eles correram para o carro e partiram, em silêncio absoluto, e juraram nunca mais voltar. O Hospital Geral de Santa Amélia ainda está abandonado. Mas dizem que, à noite, asterisco, asterisco, quem passa por perto consegue ouvir os sussurros vindos de dentro, asterisco, asterisco. E você, teria coragem de entrar? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar desse hospital ou de um lugar parecido. Existem lugares que nunca deveriam ser revisitados. Hospitais abandonados carregam não apenas a decadência do tempo, mas também as memórias daqueles que nunca saíram dali. No Hospital São Vicente, uma ala inteira foi fechada antes mesmo da desativação do prédio. Os funcionários evitavam falar sobre o motivo, mas entre os corredores vazios, a lenda cresceu. O quarto 306 nunca deveria ser aberto. Médicos e enfermeiros relatavam eventos estranhos sempre que passavam por lá. Portas se trancavam sozinhas. Sussurros vinham do interior do quarto, mesmo estando vazio. E, em uma noite, uma enfermeira viu algo que a fez abandonar o emprego para sempre. Anos depois, um explorador urbano chamado Diego decidiu entrar no hospital e descobrir o que realmente havia no 306. Ele achou que era apenas mais um vídeo para seu canal, mas o que encontrou mudou sua vida para sempre. Diego sempre buscou lugares assustadores para gravar. Quando soube da história do quarto 306, não perdeu tempo. O hospital estava em ruínas, com vidros quebrados e paredes descascadas. O cheiro de mofo impregnava o ar, e o silêncio era opressor. Ele avançou pelos corredores com sua lanterna e câmera, explorando cada canto. Nos primeiros andares, apenas salas vazias e equipamentos antigos. Mas no terceiro andar, algo mudou. O ambiente parecia mais frio, e Diego sentiu um leve formigamento na nuca, como se estivesse sendo observado. Quando encontrou a porta do quarto 306, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A maçaneta estava gelada. Ele respirou fundo e girou a chave. A porta se abriu com um rangido. E então, o ar ao seu redor pareceu mudar. O quarto 306 era diferente dos outros. Enquanto todo o hospital estava em ruínas, ali dentro os móveis estavam intactos. A cama hospitalar ainda estava feita. O criado mudo tinha um copo de água, como se alguém tivesse acabado de deixá-lo ali. Na parede, um espelho coberto de poeira refletia a silhueta de Diego. Ele filmava tudo, descrevendo o que via. Mas então, percebeu algo estranho. O espelho refletia o quarto, mas com uma diferença. Havia uma figura deitada na cama. Diego virou-se imediatamente, mas a cama estava vazia. Ele engoliu em seco e apontou a câmera para o espelho novamente. E a figura ainda estava lá. Era um homem de olhos fundos, pele pálida e marcas no pescoço. Ele olhava diretamente para Diego. E então, se levantou. Diego recuou, o coração disparado. O homem do espelho começou a andar em sua direção. Mas quando Diego olhou para o quarto real, não havia ninguém ali. Isso não é possível, murmurou, sentindo a respiração falhar. A luz da lanterna piscou. O espelho tremeu. E então, uma mão saiu de dentro dele. Diego gritou e tropeçou para trás. A mão agarrou sua camisa e puxou com força. Ele sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. No desespero, chutou o espelho, que se estilhaçou no chão. O som da quebra ecoou pelo hospital inteiro. A luz da lanterna se estabilizou. O quarto estava vazio novamente, mas no chão, em meio aos cacos de vidro, Diego viu algo que o fez correr para fora dali.
Os pedaços refletiam o homem deitado na cama novamente. E ele estava sorrindo. Diego fugiu do hospital, ofegante. Quando finalmente parou para respirar, olhou para a câmera. O vídeo ainda estava gravando. Ele voltou às imagens e reviu tudo. O quarto, o espelho, a figura na cama. Mas algo estava diferente. No final da gravação, quando ele saiu correndo, o reflexo ainda estava lá, olhando diretamente para a câmera. E então, sem que Diego percebesse na hora, o reflexo sussurrou algo. Você me libertou. Desde aquela noite, Diego começou a ter pesadelos recorrentes. Ele acordava no meio da noite, com a sensação de que alguém estava em seu quarto. E às vezes, no reflexo do espelho, via um homem pálido de olhos fundos, sorrindo para ele. O Hospital São Vicente ainda está abandonado, mas dizem que, se alguém passar perto do prédio à noite, pode ver uma sombra parada na janela do 3º andar. O que Diego viu naquela noite? Ele nunca mais voltou ao hospital. E você teria coragem de entrar no quarto 306? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. O Hospital Municipal São Rafael foi desativado abruptamente após uma sequência de eventos inexplicáveis. Funcionários relataram equipamentos ligando sozinhos, vozes nos corredores vazios. O mais assustador, telefonemas vindos da sala de emergência, anos depois do hospital ser fechado. Uma investigadora paranormal chamada Júlia decidiu que precisava descobrir a verdade. Mas o que ela encontrou naquela noite não era apenas um mistério. Era um chamado para algo muito pior. Júlia sempre teve fascínio por locais assombrados. Com seu gravador e câmera térmica, entrou no Hospital São Rafael determinada a capturar evidências do paranormal. O saguão principal estava coberto de poeira. As cadeiras de espera, intocadas, ainda pareciam aguardar pacientes que nunca voltariam. O cheiro de mofo e remédios velhos enchia o ar. Ela caminhou pelos corredores escuros, sentindo a opressão do lugar. Mas o que mais a incomodava era o silêncio absoluto. Chegando à sala de emergência, notou algo estranho. O telefone antigo, um modelo de fio, estava fora do gancho. Isso não pode ser real, murmurou, pegando o aparelho. A linha estava muda, mas quando ela começou a recolocar o telefone no gancho, um som estático preencheu o ambiente. E então, uma voz sussurrou do outro lado. Você pode me ajudar. O gravador de Júlia captou cada detalhe do som. Seu coração acelerou. Quem está aí? Perguntou, tentando manter a calma. O silêncio durou alguns segundos. Depois, a voz voltou. Estou na sala 23. Preciso sair daqui. A sala 23 ficava na ala cirúrgica, no 2º andar. Júlia hesitou. Seu instinto dizia para ir embora, mas a curiosidade falou mais alto. Ao subir as escadas, ouviu um ruído baixo atrás dela, como passos arrastados. Mas quando olhou para trás, não havia ninguém. Chegou à porta da sala 23 e empurrou devagar. O que viu a fez recuar. A maca no centro da sala estava coberta por um lençol sujo. O cheiro de sangue velho pairava no ar. Mas o pior era o monitor cardíaco ao lado da cama. Ele estava ligado, e os batimentos na tela indicavam alguém vivo. Júlia congelou. Era impossível. Não havia eletricidade no prédio. O telefone na parede tocou. O som ecoou pelo hospital vazio. Tremendo, ela atendeu. Você pode me ajudar? Era a mesma voz, mas agora parecia estar atrás dela. Virou-se lentamente. A maca estava vazia. E então, um som baixo preencheu a sala. O bip do monitor cardíaco se transformou em um zumbido contínuo, como se um paciente tivesse acabado de morrer. E, no reflexo da tela, Júlia viu uma silhueta parada atrás dela. Alguém magro, com a pele cinzenta, olhos fundos e um tubo de respiração pendendo da boca. A coisa moveu-se em sua direção.
Júlia correu, descendo as escadas o mais rápido que pôde. O telefone tocava por todo o hospital, de diferentes corredores e salas. Ela se jogou contra a porta de saída e correu para o carro. Seu corpo inteiro tremia. No banco do passageiro, seu gravador estava ligado. Ela apertou o play, esperando ouvir a gravação do que acontecerá. Mas o que ouviu foi diferente. Obrigado por atender. Agora você também está marcada. Desde aquela noite, Júlia passou a receber ligações anônimas no meio da madrugada. Sempre que atendia, havia apenas silêncio e um bip, como o de um monitor cardíaco. O Hospital São Rafael ainda está lá, mas ninguém ousa entrar. Ei, se você passar na frente dele depois da meia-noite, pode ouvir um telefone tocando lá dentro. Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Dr. Lucas era um médico respeitado, conhecido por sua habilidade e dedicação. Ele costumava fazer plantões longos, frequentemente até altas horas da noite, e sempre gostava de realizar a última visita aos pacientes mais graves da UTI. Mas algo estranho aconteceu com o quarto 16. Os pacientes internados ali, embora estivessem em estado grave, começaram a apresentar melhorias inexplicáveis. Relatavam que o Dr. Lucas os visitava no meio da noite, às 3 horas da manhã, quando ninguém mais estava lá. Valéria, uma enfermeira de plantão naquela ala, sempre teve a curiosidade de entender o que estava acontecendo. Ela sabia que algo estava fora do normal, porque os pacientes que recebiam a visita do médico pareciam acordar mais calmos e bem dispostos, mesmo estando em estado crítico. Mas o que mais a intrigava era o fato de que ** ninguém mais conseguia ver o médico nas horas em que ele fazia suas visitas ***. Uma noite, ela decidiu ficar de vigília na UTI. E o que ela descobriu mudaria para sempre sua visão sobre a medicina e o sobrenatural. Naquela noite, Valéria ficou na enfermaria observando os pacientes, tentando entender o que estava acontecendo. Ela sabia que algo não estava certo. Às 3 horas da manhã, como era de costume, ela ouviu passos suaves nos corredores e a porta do quarto 16 se abriu lentamente. Mas, ao entrar, não viu ninguém. Ela olhou ao redor, estranhando que parecia ser uma visita fantasmagórica. Mas então, ela percebeu. O paciente que estava internado naquele quarto, um homem idoso com problemas cardíacos, estava respirando com mais facilidade e sem a máscara de oxigênio. Como isso poderia ser possível? A enfermeira se aproximou da cama e, de repente, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ela olhou para o espelho em frente à cama e viu o reflexo de um homem de jaleco, de rosto pálido, sorrindo para ela. Ela piscou e a figura desapareceu. Mas, quando ela olhou para o paciente, ele estava de olhos fechados, aparentemente dormindo. O monitor cardíaco mostrava uma estabilidade que nunca tinha sido registrada antes. Naquela noite, Valéria não conseguiu dormir. Ela passava as horas observando o quarto 16. E o que ela descobriu nas noites seguintes seria ainda mais perturbador. Valéria começou a investigar mais a fundo. Conversou com outros membros da equipe médica, mas ninguém nunca havia visto o Dr. Lucas nas madrugadas. Os registros de presença mostravam que ele nunca havia feito plantões naquele horário. A única explicação era que ele realmente não estava lá. Determinado a entender mais sobre as visitas do médico, Valéria se armou com uma câmera de vídeo e ficou no quarto 16, esperando. Quando o relógio marcou 3 horas da manhã, ela ouviu novamente os passos no corredor e a porta se abriu. Mas dessa vez, Valéria estava preparada. Ela olhou pela câmera e, quando viu o Dr. Lucas entrando, a figura congelou. O médico estava parado no corredor, como se esperasse algo. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu corpo parecia não refletir a luz da sala. Era como se ele fosse uma sombra. Então, Valéria sentiu a pressão no peito, como se estivesse sendo observada. Ela girou a câmera e,
Para sua surpresa, viu asterisco o reflexo do Dr. Lucas em outro espelho do corredor, asterisco, mas o reflexo não estava sorrindo. Ele estava com a face distorcida, com um sorriso macabro, e seus olhos pareciam profundos como se não houvesse mais alma ali. Valéria correu até a porta para abrir, mas a maçaneta estava gelada. Ela tentou novamente, mas a porta não cedia. Foi quando ela ouviu uma voz rouca, sussurrando do fundo do corredor. Agora você viu. Agora não pode mais sair. Na manhã seguinte, Valéria foi encontrada em estado de choque, com os olhos arregalados e uma expressão de pânico estampada no rosto. Ela não conseguia falar. Quando os médicos conseguiram acalmá-la, ela finalmente balbuciou. Ele não está mais vivo. O Dr. Lucas, na verdade, havia morrido anos antes, em um acidente de carro. Mas suas visitas à UTI nunca foram explicadas. Os pacientes que relatavam sua presença, todos, desapareceram misteriosamente. Não havia registros de morte, mas eles sumiram como se nunca tivessem existido. O quarto 16, agora vazio, nunca mais foi reaberto. Mas quem se atreveria a entrar ali novamente? Alguns dizem que o espírito do Dr. Lucas ainda vaga pelos corredores da UTI, tentando salvar aqueles que não podem ser salvos. Mas o que ele quer em troca? Talvez seja melhor não saber. Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe um comentário abaixo contando o que achou e, se já ouviu histórias semelhantes, compartilhe conosco. E não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias misteriosas e aterrorizantes. O Hospital de São Vicente, localizado no centro da cidade, foi durante décadas um dos principais centros de saúde da região. No entanto, por causa de uma série de mortes misteriosas em suas instalações, o hospital foi fechado há anos e a área foi deixada ao abandono. No entanto, há um andar específico, o andar inferior, que continua a atrair a curiosidade de muitos. Esse andar era conhecido por ser a ala de cirurgias complexas e emergenciais. Durante uma época em que as doenças infecciosas estavam fora de controle, muitas pessoas chegavam com problemas irreversíveis. Foi ali que um caso chocante ocorreu, que acabaria por marcar a história do hospital para sempre. Há décadas atrás, uma jovem chamada Ana Clara uma paciente com uma doença rara e terminal, foi levada à sala de cirurgia do hospital. Nenhum dos médicos presentes sabia como tratá-la, mas eles sabiam que, se não fizessem a cirurgia, ela morreria em poucas horas. Ana Clara foi operada à pressa. Porém, as complicações durante a cirurgia foram devastadoras e ela não resistiu. A morte de Ana Clara foi tragicamente mal explicada. Seu corpo nunca foi liberado para a família e o hospital ficou com a responsabilidade do funeral, que, no fim, nunca aconteceu. A única coisa que ficou foi a sensação de que algo estava errado. Desde aquele dia, os relatos de aparições começaram a surgir e muitos dizem que, à noite, o andar inferior se enche de uma presença arrepiante. Ana Clara não foi a única pessoa a sofrer nesse hospital, mas seu caso foi o que mais chamou a atenção. Diversos médicos e enfermeiros que trabalharam no hospital durante sua última operação falavam sobre uma sensação estranha no ar, como se o ambiente estivesse carregado de um peso inexplicável. Por muitos anos, ninguém se atreveu a entrar no andar inferior, mas em uma noite de tempestade, um grupo de jovens decidiu explorar o local abandonado. O grupo, composto por 4 pessoas, conhecia a história do hospital e estava em busca de alguma aventura. Eles queriam documentar os locais mais misteriosos da cidade, e o antigo hospital parecia o cenário perfeito para isso. A ideia era entrar, filmar e sair, mas nada saiu conforme o planejado. À medida que o grupo se aproximava do andar inferior, eles começaram a sentir uma temperatura inexplicável. O ar parecia mais denso e pesado, e uma sensação de calafrios percorreu as costas de cada um deles. O som da água pingando,
O barulho dos seus próprios passos ecoando pelos corredores aumentava a tensão no ar. Quando chegaram à sala cirúrgica, a porta estava levemente entreaberta. Mas o que viram lá dentro deixou todos sem palavras. O quarto parecia vazio à primeira vista, mas ao focarem a luz das lanternas, começaram a ver detalhes perturbadores. O ambiente estava perfeitamente limpo, mas a sensação de que algo estava se movendo no interior da sala era palpável. Ao fundo, um vulto pálido passou rapidamente diante da luz de uma das lanternas. Em pânico, os jovens tentaram sair do local, mas a porta se fechou sozinha. O ar ficou ainda mais denso, e uma presença indescritível parecia se aproximar. Todos sentiram o peso de uma sombra invisível, como se estivessem sendo observados. Foi quando ouviram um suspiro baixo e rasgado, vindo de um canto escuro da sala. O mais corajoso do grupo decidiu investigar, mas ao virar a esquina, ele foi jogado para trás como se uma força invisível o empurrasse. Era Ana Clara. Sua figura translúcida apareceu em forma espectral, com o rosto contorcido de dor e raiva. Ela estava buscando vingança, mas não contra quem estava ali. Ela procurava os médicos que a haviam abandonado na mesa de cirurgia. O pânico tomou conta do grupo quando perceberam que a presença de Ana Clara não estava ali por acaso. Ela estava atrás de algo muito mais sombrio do que apenas vingança. Os jovens tentaram sair, mas estavam sendo guiados por uma força invisível de volta à sala cirúrgica. Os gritos e os sons de passos ecoavam pelos corredores, mas ninguém mais podia ouvi-los. Era como se o hospital estivesse completamente fora do alcance do mundo exterior. Com o passar dos minutos, a figura de Ana Clara começou a se materializar mais nitidamente. Ela apareceu diante deles, com olhos vazios e um sorriso demoníaco, enquanto murmura palavras incompreensíveis, repetindo: "Vocês vão ver o que é o sofrimento." As lanternas começaram a piscar, e o vento cortante que parecia vir de dentro da sala se intensificava. As paredes começaram a tremer, e as luzes apagaram de repente. Quando os jovens conseguiram acender suas lanternas novamente, o que viram os fez perder a coragem para sempre. Ana Clara estava em pé diante deles. Asterisco, asterisco, mas agora ela segurava uma seringa cheia de um líquido preto, o mesmo líquido que havia sido utilizado na última tentativa de salvar sua vida, asterisco, asterisco. Ela avançou em direção a um dos jovens, asterisco, asterisco, penetrando em seu corpo com uma rapidez sobrenatural, asterisco, asterisco. O grito de dor foi tão forte que, por um momento, parecia que o próprio prédio estava gemendo com ele. Quando o jovem se levantou, seus olhos estavam vazios, e ele se virou para os outros com um sorriso frio. Ele não era mais ele. O grupo conseguiu escapar do hospital, mas não sem pagar um preço alto. O jovem possuído pelos demônios da sala cirúrgica foi encontrado na manhã seguinte, sozinho, vagando pelas ruas com os olhos completamente brancos. Ele não conseguia se lembrar de nada, exceto pelo que ele sentirá na sala. Os outros nunca mais foram os mesmos. Falaram com todos, mas nunca contaram a verdade. O hospital foi finalmente fechado e as autoridades disseram que, em razão de condições precárias, a ala foi selada. No entanto, ninguém nunca explicou por que o espírito de Ana Clara ainda anda pelo hospital, esperando que aqueles que ousam entrar saibam o verdadeiro significado do sofrimento. Você acredita que as almas dos mortos podem se vingar? Ou será que há algo mais em jogo no mistério da sala cirúrgica do Hospital de São Vicente? Se você gostou dessa história aterrorizante, curta, compartilhe e deixe seu comentário sobre o que acha que realmente aconteceu naquele hospital. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais e mistérios que vão mexer com sua mente. O Hospital Coração de Ouro foi um prestigiado centro de saúde durante várias décadas. Com seus corredores sempre cheios e a equipe médica renomada, o hospital parecia imbatível. No entanto, sua fama foi gradualmente manchada por uma série de incidentes bizarros. As histórias de pacientes desaparecidos, de médicos e enfermeiros que alegavam ouvir vozes no meio da noite,
nunca pararam de crescer. Mas o caso que mais causou tensão no hospital aconteceu no quarto 207. Há anos, esse quarto foi destinado a pacientes que necessitavam de cuidados intensivos após cirurgias. Foi ali que tudo começou. Em 7 de agosto, uma mulher chamada Lúcia Almeida foi internada após uma cirurgia cardíaca de emergência. Ela estava em estado crítico e não poderia ser movida para outro setor do hospital devido ao risco de complicações. A equipe médica que a atendeu estava preocupada, mas otimista. No entanto, naquela noite, algo incomum aconteceu. A enfermeira responsável pelo turno, a jovem Fernanda, não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Durante a madrugada, ela foi chamada para o quarto 207 para verificar o estado de Lúcia, mas ao chegar, a paciente simplesmente desapareceu. Quando Fernanda entrou no quarto, encontrou apenas a cama desfeita e o monitor cardíaco emitindo um som constante. Mas Lúcia não estava lá. Ela desapareceu sem deixar rastros. A enfermeira verificou o hospital inteiro, mas não encontrou a paciente. A notícia do desaparecimento de Lúcia correu rapidamente pelos corredores do hospital. As autoridades foram chamadas imediatamente e uma busca minuciosa foi realizada. No entanto, não havia nenhum sinal de Lúcia em nenhuma parte do hospital. Os policiais, então, começaram a investigar os registros de entrada e saída do hospital, mas não encontraram nenhum indício de que ela tivesse deixado o local. Sua ficha médica estava intacta e, de acordo com os registros, ela ainda estava viva às 3 horas da manhã, pouco antes do desaparecimento. Os investigadores examinaram o quarto 207, mas nada de estranho foi encontrado. A cama estava limpa e sem nenhum indício de luta. O que mais chocou a todos foi que não havia sinais de que a paciente tivesse saído de lá por conta própria. Não havia pegadas ou qualquer outro vestígio. O quarto parecia vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Fernanda foi interrogada várias vezes, mas ela sempre afirmava que entrou no quarto, verificou a paciente e encontrou a cama desfeita, como se algo ou alguém tivesse levado Lúcia sem deixar qualquer vestígio. Ela tentou manter a calma, mas, conforme o tempo passava, sentia que algo não estava certo. A situação tomou um rumo ainda mais estranho quando Fernanda começou a perceber coisas incomuns. Ela começou a ouvir passos dentro do quarto 207, mesmo com a porta trancada e ninguém mais lá dentro. Ela viu sombras se movendo pelas janelas e ouviu sussurros abafados que a chamavam pelo nome. Mas o mais assustador de tudo foi quando, em uma noite fria de inverno, Fernanda entrou no quarto e encontrou um bilhete na cama que dizia apenas: "Voltei para casa." Quem teria deixado o bilhete? E mais importante, quem estava no quarto se passando por Lúcia? Após semanas de investigações e várias reviravoltas, as autoridades finalmente começaram a concluir que Lúcia havia sido vítima de algum tipo de crime sobrenatural. As pistas apontavam para um fenômeno inexplicável, mas nada que pudesse ser explicado com base em evidências físicas. O caso foi arquivado, mas Fernanda nunca mais foi vista no hospital. Alguns dizem que ela entrou no quarto 207 uma última vez e nunca mais saiu, enquanto outros acreditam que ela, assim como Lúcia, foi levada para um mundo além do entendimento humano. A lenda do quarto 207 cresceu de tal forma que muitas pessoas começaram a evitar a área onde o hospital estava localizado. A estrutura estava em total estado de abandono, e os poucos que ousaram entrar relataram experiências inexplicáveis. Alguns ouviram vozes, outros viram sombras nas janelas, e há aqueles que afirmam ter visto figuras escuras de mulheres à noite, mas, quando se aproximam, elas desaparecem. Mas o verdadeiro terror aconteceu quando um grupo de adolescentes entrou no hospital abandonado em uma noite de inverno. Eles queriam explorar o local e ver se realmente havia algo sobrenatural no quarto 207. Quando chegaram lá, entraram cautelosamente, esperando ver apenas um hospital em ruínas. No entanto, ao se aproximarem do quarto, sentiram uma onda de frio intenso e uma sensação de presságio. Quando a porta se abriu,
O grupo ficou paralisado. Lucy estava lá, mas algo estava errado. Ela estava em pé na janela, olhando fixamente para eles, com o rosto completamente pálido e os olhos vazios, como se estivesse perdida entre os dois mundos. No momento em que eles tentaram se aproximar, ela se virou rapidamente e desapareceu. O medo os fez correr desesperadamente para fora do hospital. E quando chegaram à entrada, ***, viram a enfermeira Fernanda, que estava de pé na porta, observando-os. ***, ela sorriu para eles antes de desaparecer no corredor escuro. A história de Lucy e Fernanda nunca teve uma explicação oficial. O quarto 207 continua sendo um mistério não resolvido. E, conforme os anos passam, mais e mais pessoas afirmam ter visto a mesma aparição. Alguns acreditam que Lúcia nunca deixou o hospital e ainda está lá, vagando pelos corredores, à procura de algo ou alguém. Outros, mais céticos, afirmam que são apenas alucinações provocadas pelo medo e pela solidão. O Hospital Coração de Ouro foi finalmente fechado, e o terreno onde ele ficava foi vendido para novos empreendimentos. Mas, sempre que alguém menciona o antigo hospital, o quarto 207 surge nas conversas e o mistério de Lúcia e Fernanda continua a assombrar aqueles que conhecem a história. Você acredita que a alma de Lúcia ainda vaga pelos corredores do antigo hospital? Ou será que tudo isso é apenas fruto da mente perturbada dos que ousaram entrar lá? Se você gostou dessa história misteriosa, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário sobre o que você acha que realmente aconteceu no quarto 207 e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. O hospital foi inaugurado na década de 1930 e se tornou um dos mais prestigiados da região. Durante anos, foi sinônimo de recuperação e cuidado. Suas paredes, que testemunharam inúmeras histórias de vida, também esconderam segredos que ninguém ousava explorar. Nos primeiros anos, o hospital era movimentado, com uma equipe de enfermeiros dedicados e médicos competentes. Entre esses enfermeiros estava Carla Almeida uma jovem recém-formada que se destacava pela competência e dedicação. Carla era muito querida por todos. Trabalhava incansavelmente durante o turno da noite, mantendo os pacientes confortáveis e monitorando-os cuidadosamente. No entanto, algo estranho começou a acontecer quando ela fez o turno da madrugada sozinha. Pacientes que estavam internados em áreas distantes do hospital começaram a relatar que ela aparecia em seus quartos. Alguns disseram que Carla entrava nas salas para verificar a medicação, enquanto outros mencionaram que ela estava observando-os de longe, em silêncio absoluto. Mas, quando os pacientes tentavam falar com ela, ela simplesmente desaparecia. A história de sua morte aconteceu há muitos anos, em um acidente trágico. Carla estava em serviço no hospital quando um incêndio começou em uma das áreas mais antigas do prédio. Ela foi uma das últimas a sair, tentando garantir que todos os pacientes estivessem evacuados com segurança. Ela sucumbiu à fumaça tóxica e foi encontrada já sem vida no final do corredor, ao lado da ala de emergência. Desde aquele dia, o Hospital São Vicente ficou marcado por uma sensação de vazio e tristeza, mas ninguém imaginava o que realmente estava por trás disso. As coisas começaram a ficar mais estranhas conforme os anos passavam. Os novos enfermeiros, que assumiram os turnos da madrugada, começaram a relatar encontros em comuns. No início, parecia que alguém estava pregando peças, mas os relatos eram consistentes. Várias enfermeiras mencionaram que uma figura com o uniforme de Carla se aproximava delas nas primeiras horas da madrugada, com um olhar triste e ausente. Algumas disseram ter ouvido passos suaves e uma respiração lenta vindo de dentro de quartos vazios. As mesmas enfermeiras ouviram sua voz chamando por nomes desconhecidos, mas quando se viravam, a figura desaparecia nas sombras do hospital. Uma noite, Sofia, uma enfermeira novata, estava de plantão quando ouviu claramente uma mulher chamar seu nome. Ela se aproximou cautelosamente, mas não viu ninguém.
O som da voz vinha da direção de uma sala de descanso onde Carla costumava ir para descansar entre os turnos. Curiosa, Sofia entrou e, com um frio na espinha, percebeu que a sala estava cheia de uma névoa densa, quase como se o tempo tivesse parado ali. As paredes estavam cobertas de uma umidade estranha e a luz piscava fracamente. Ao olhar para o espelho em um canto da sala, Sofia viu um reflexo de uma enfermeira, mas não era ela. Era uma mulher de cabelo longo e preto, com o uniforme de Carla, mas o rosto estava pálido e distorcido. Quando Sofia tentou se aproximar para verificar melhor, a figura desapareceu abruptamente. Ela correu até os outros enfermeiros e relatou o que havia visto, mas todos pareciam céticos. No entanto, Sofia estava tão perturbada que não conseguiu dormir por dias, ouvindo os ecos de passos durante a noite e sentindo uma presença inexplicável ao seu lado. Os relatos começaram a se multiplicar, até que o diretor do hospital, Dr. Oliveira, decidiu investigar. Ele era cético e acreditava que tudo não passava de histórias para assustar os novos funcionários. No entanto, ele se viu confrontado com uma série de ocorrências que desafiavam a lógica. Quando decidiu passar uma noite no hospital, acompanhado de alguns seguranças, ele também ouviu os passos suaves e viu a figura da enfermeira em um dos corredores escuros. Quando ele correu para o local onde ela desapareceu, não encontrou nada. O silêncio era absoluto, mas algo estava errado. O que mais perturbou o Dr. Oliveira foi a sensação de que a presença de Carla estava em toda parte. O auge do mistério aconteceu uma noite chuvosa, quando uma grande tempestade atingiu a cidade. O hospital estava silencioso, com as luzes fracas iluminando os corredores vazios. No turno da noite, vários enfermeiros relataram que Carla havia voltado novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. Ela não aparecia apenas nos corredores. Ela parecia estar guiando os enfermeiros em direção ao lugar onde aconteciam os casos mais estranhos. Sofia, que já estava extremamente assustada, teve uma experiência única. Quando entrou no quarto de um paciente grave, viu Carla parada na porta, como se estivesse esperando por ela. Ao olhá-la, a figura de Carla desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas uma sensação de frio e um sussurro. Sofia sentiu uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando se comunicar com ela. Sofia então percebeu que a enfermeira fantasma não estava apenas rondando o hospital, mas tentava alertar os vivos sobre algo que estava prestes a acontecer. Uma das enfermarias, que estava abandonada, seria o próximo local a ser atingido por um acidente. Quando Sofia correu até lá para alertar os outros, ela se deparou com uma situação ainda mais perturbadora. O hospital parecia estar em perfeito estado, mas algo estava errado. O hospital estava preso em um loop temporal, onde Carla estava tentando impedir algo muito pior. O caso de Carla nunca foi totalmente solucionado. Após os eventos daquela noite, o hospital foi fechado e as autoridades não conseguiram explicar os incidentes. Alguns dizem que a enfermeira fantasma ainda ronda o hospital, ajudando os pacientes que precisam e tentando impedir novos acidentes. Outros acreditam que o espírito de Carla está preso ali, esperando para completar uma missão que foi interrompida de forma trágica. O hospital foi demolido anos depois, mas até hoje, algumas pessoas que passaram por aquele local afirmam que podem sentir a presença de Carla em algumas noites. Quem tem coragem de ir até o terreno abandonado garante ouvir o som de passos suaves e ver a figura de uma enfermeira caminhando pelas sombras. Você acredita na história de Carla, a enfermeira fantasma, ou acha que tudo não passa de uma lenda criada para assustar quem se atreve a entrar em hospitais abandonados? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse mistério. Se você quer saber mais histórias como essa, inscreva-se no canal para continuar explorando o desconhecido. O Hospital da Misericórdia foi fundado no início do século XX e foi uma referência para a cidade. Seu prédio antigo, imponente, possuía um ar de respeito e confiança. Mas as histórias sobre o que acontecia nas partes mais antigas do hospital nunca foram confirmadas.
O que se dizia é que algumas áreas do hospital, como a famosa Enfermaria 13, estavam sempre desertas e com os corredores escuros, mesmo durante o dia. As janelas, fechadas e cobertas por cortinas pesadas, jamais permitiam a entrada da luz do sol, dando ao local um aspecto sombrio e decadente. Entre os funcionários, um dos mais dedicados era Henrique, um enfermeiro que passou quase toda a sua vida trabalhando naquele hospital. Durante os turnos noturnos, ele era um dos poucos que se aventurava nas enfermarias mais afastadas, inclusive na Enfermaria 13, conhecida por abrigar os pacientes mais críticos e com poucas chances de sobrevivência. Henrique nunca acreditou em superstições, mas algo estava prestes a mudar. Era uma noite como qualquer outra, quando Henrique foi chamado para atender um dos pacientes mais graves da enfermaria. Asterisco, asterisco, Sr. Ramos, asterisco, asterisco, um homem idoso com problemas cardíacos. O homem estava em um estado deplorável, sua respiração ofegante e seu corpo já marcado pelo sofrimento. O médico havia dado a última palavra. Ele não sobreviveria àquela noite. Porém, algo aconteceu. Enquanto Henrique verificava os sinais vitais de Ramos, o homem deu um último suspiro, um som fraco e misterioso, e então parou de respirar. O médico havia sido claro: Ramos estava morto. Mas Henrique estava prestes a vivenciar algo que desafiaria toda a lógica. Enquanto arrumava os papéis para registrar o falecimento de Ramos, ouviu novamente aquele suspiro, mais forte agora, como se o homem estivesse tentando falar algo. Ele se virou rapidamente, mas o corpo do paciente estava imóvel e o monitor não registrava mais nenhuma atividade. Aquela noite parecia não acabar nunca. Henrique, confuso e um pouco assustado, se aproximou do leito de Ramos, tentando entender o que havia acontecido. Os outros pacientes na enfermaria estavam em silêncio, mas havia algo no ar, algo que não podia ser explicado. O suspiro de Ramos não tinha sido um erro. O som havia vindo de dentro da sala, mas de onde? O homem estava morto. Ou, pelo menos, era isso que Henrique pensava. Foi quando algo ainda mais estranho aconteceu. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para o lado e viu uma sombra escura se movendo pelo corredor, uma figura que parecia flutuar em direção à porta da enfermaria. Quando ele tentou seguir a sombra, ela desapareceu antes que pudesse alcançá-la. A sensação de que algo estava errado foi crescendo dentro dele, mas ele não sabia o que fazer. O que era aquilo? E o que realmente havia acontecido com o Sr. Ramos? Nos dias seguintes, os outros enfermeiros começaram a relatar experiências semelhantes. Eles diziam ouvir o suspiro de Ramos, vindo de dentro da Enfermaria 13, sempre que passavam por ela à noite. Mas a pior parte era o desaparecimento da enfermeira que estava de plantão naquela noite fatídica. Ela simplesmente sumiu. Seus pertences foram encontrados em sua estação de trabalho, mas ela nunca mais foi vista. Henrique, determinado a entender o que estava acontecendo, decidiu investigar mais a fundo. Ele começou a ouvir relatos de antigos funcionários sobre a Enfermaria 13, que havia sido fechada por vários anos devido a um grande incêndio no passado. Durante o incêndio, vários pacientes morreram no local e muitos diziam que suas almas estavam presas ali. Henrique não acreditava nisso, mas os eventos que ele presenciou naquela noite estavam começando a dar um novo sentido a tudo o que ele havia ouvido. Em uma noite de luar intenso, Henrique decidiu voltar à Enfermaria 13 para investigar pessoalmente. Ele não tinha mais dúvidas, algo sobrenatural estava acontecendo ali, e ele precisava descobrir o que. Ele entrou no prédio abandonado, com seu coração acelerado e uma sensação de frio crescente no peito. À medida que se aproximava da porta da enfermaria, ele ouviu o som de um suspiro novamente, vindo de dentro. Henrique respirou fundo e entrou. A enfermaria estava em total escuridão, mas ele não se intimidou. Caminhou até o leito onde Sr. Ramos havia falecido. O ambiente estava carregado com uma sensação de asterisco, asterisco, desespero e aflição, asterisco, asterisco, como se o tempo estivesse paralisado ali. De repente, Henrique ouviu claramente uma voz, suave e rouca, sussurrando seu nome.
Henrique. Henrique. Ele girou para trás, mas não havia ninguém. O suspiro que Henrique havia ouvido antes parecia estar vindo de todos os lados agora, como se os fantasmas dos pacientes que morreram naquela sala estivessem se manifestando. Era como se a enfermaria tivesse uma energia própria, uma energia que ainda carregava a dor de todos que haviam falecido ali. Foi nesse momento que Henrique viu algo completamente perturbador. O corpo de Sr. Ramos estava novamente deitado na cama, com os olhos abertos e uma expressão de sofrimento no rosto. E ao lado da cama, uma figura indistinta, uma sombra que se moldava e desvanecia a cada olhar. A figura começou a se mover em direção a Henrique, que, assustado, sentiu o ar ao seu redor se tornar insuportavelmente pesado. Ele correu até a porta, mas antes que conseguisse sair, a sombra o alcançou e, com um suspiro final, ele desmaiou. Henrique acordou em uma das salas do hospital, com os enfermeiros tentando ajudá-lo. Ele não conseguia lembrar como havia chegado ali, mas algo estava claro em sua mente. A enfermaria 13 estava assombrada por algo muito mais profundo do que ele imaginava. Algo que não tinha explicação racional. Os pacientes, os enfermeiros, todos estavam envolvidos em um jogo macabro, uma repetição de eventos que não conseguiam escapar. Henrique nunca mais trabalhou naquele hospital. Ele deixou a cidade e se mudou para outro lugar. Mas até hoje, ele afirma ter ouvido o último suspiro de Ramos em seus pesadelos. O hospital, por sua vez, foi fechado anos depois, após vários relatos de fenômenos inexplicáveis. O mistério da enfermaria 13 nunca foi resolvido e os desaparecimentos continuaram a ser um enigma. E você, o que acha dessa história? O que aconteceu com a enfermeira e o paciente Sr. Ramos? Se você gostou desse mistério e quer saber mais sobre histórias como essa, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Comente abaixo o que você acha que realmente aconteceu naquele hospital e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de ativar as notificações para mais mistérios do além. O hospital foi inaugurado em 1953, inicialmente destinado ao tratamento de doenças respiratórias, mas ao longo das décadas, foi conhecido por ser um lugar de tragédias e mistérios. Durante o fim dos anos 70, uma série de incêndios e falhas nas estruturas de segurança resultaram na morte de dezenas de pacientes, e o hospital foi finalmente fechado em 1982, sem nunca ser totalmente reconstruído. A lenda que circulava entre os poucos moradores da região dizia que o Hospital São Vicente não estava realmente abandonado. Mesmo depois de fechado, aqueles que ousaram entrar à noite relatavam ouvir passos e vozes sussurrando pelos corredores escuros. Entre todas as histórias, uma se destacava: a história do espelho amaldiçoado que havia sido deixado na enfermaria 7. A enfermaria 7 foi uma das mais antigas do hospital e abrigava os pacientes mais críticos. Nos últimos anos de funcionamento, antes do fechamento, muitos desses pacientes morreram de causas misteriosas, com sintomas que ninguém conseguia identificar. Por isso, o hospital decidiu deixar a enfermaria intacta, sem nunca mexer nas camas ou equipamentos, como se o tempo tivesse parado ali. Mas havia algo que estava fora do lugar, algo que ninguém parecia querer explicar. Um grande espelho antigo, pendurado na parede. Esse espelho era de um tipo raro, com moldura de bronze escurecido, e sua superfície parecia desgastar-se com o tempo, refletindo um brilho estranho e quase sobrenatural. A enfermeira responsável pela enfermaria 7, uma mulher chamada Glória, foi a última a trabalhar no hospital antes de ele ser fechado. Em suas últimas noites de turno, ela começou a notar algo perturbador. Ao olhar no espelho, ela via rostos distorcidos e figuras que não estavam na sala com ela. Na primeira noite em que percebeu algo estranho, Glória estava limpando os lençóis e o piso, como fazia todos os dias. Ela se aproximou do espelho para se olhar rapidamente, quando uma sombra passou por trás dela, refletida no vidro. A enfermeira, atônita, virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ela olhou de novo para o espelho e viu uma figura que parecia ser um homem,
com roupas antigas, parado atrás de seu reflexo. Glória não sabia o que pensar. Decidiu ignorar o ocorrido, mas a cada noite, as aparições no espelho se tornavam mais intensas e reais. A figura no espelho não era mais apenas uma sombra, mas algo que parecia ter vida própria, olhando diretamente para ela com um olhar vazio e penetrante. No começo, ela pensou que fosse apenas cansaço, mas quando os pacientes começaram a relatar também ver a mesma figura, ela sabia que algo não estava certo. Os pacientes que estavam na enfermaria 7, todos com doenças graves, falavam sobre os pesadelos que tinham à noite. Diziam que, em seus sonhos, eles viam um homem de roupas antigas, com os olhos vazios, se aproximando de suas camas. Eles falavam sobre uma sensação de frio intenso que tomava conta de seus corpos e de uma presença que os observava o tempo todo. Muitos começaram a morrer misteriosamente, com seus rostos contorcidos em expressões de medo, como se algo os tivesse levado durante o sono. Glória, desesperada e sem entender o que estava acontecendo, tentou conversar com seus colegas sobre o espelho, mas ninguém acreditava nela. Eles diziam que era apenas uma ilusão, que os pacientes estavam delirando por causa da doença. Mas, uma noite, durante um plantão sozinho, Glória foi surpreendida. Ela estava fazendo uma ronda na enfermaria, quando, ao passar pelo espelho, viu novamente a figura do homem. Ele sorria para ela, um sorriso torto, como se tivesse conseguido enganá-la. Mas, ao olhar diretamente para o espelho, ela percebeu algo ainda mais perturbador. A figura não era mais um homem. Era uma sombra de um paciente, com o rosto distorcido em dor, como se ele estivesse preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O homem se aproximou ainda mais e, em um movimento brusco, a enfermeira gritou, derrubando o espelho no chão. O espelho quebrou, mas não era o fim. Algo terrível aconteceu logo em seguida. Ao quebrar o espelho, uma onda de energia gelada preencheu a enfermaria. O reflexo de Glória no pedaço de vidro caído não estava mais normal. Ao invés de seu rosto, ela viu um rosto de seus pacientes falecidos, todos com olhos vazios, encarando-a fixamente. No momento seguinte, uma explosão de luz tomou conta da enfermaria. Glória sentiu como se estivesse sendo arrastada para dentro do espelho, uma força invisível puxando seu corpo em direção à superfície quebrada. Quando ela tentou resistir, a energia ao seu redor a envolveu com uma pressão insuportável, como se suas forças estivessem se esvaindo lentamente. Em uma tentativa desesperada, Glória conseguiu gritar, mas não havia ninguém para ouvi-la. O hospital, vazio e silencioso, parecia ter absorvido sua alma, como se ela tivesse sido levada por uma força invisível. Quando os investigadores chegaram ao hospital, após o fechamento definitivo, encontraram a enfermaria 7 vazia, mas com os cacos do espelho espalhados pelo chão. Glória nunca foi encontrada. Após o incidente com Glória, o hospital foi definitivamente fechado e deixado em completo abandono. Porém, as pessoas que se aventuraram nas redondezas ainda afirmam ouvir o som de passos ecoando pelos corredores, e outros dizem ter visto um reflexo estranho na janela quebrada da enfermaria 7, como se a alma da enfermeira ainda estivesse presa dentro do espelho. Nos anos seguintes, o hospital foi finalmente destruído para dar lugar a um novo prédio, mas os relatos das aparições de Glória e a figura misteriosa no espelho continuam a assombrar os moradores locais. Muitos acreditam que o espelho não era apenas um objeto, mas um portal para o mundo dos mortos, e que as almas dos pacientes e enfermeiros ainda estão tentando encontrar a paz. Você acredita em almas presas entre dois mundos? O que você acha do mistério do espelho amaldiçoado no Hospital São Vicente? Se gostou dessa história e quer saber mais sobre mistérios e aparições como essa, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe nos comentários o que você acha que aconteceu com Glória e os outros pacientes. Não deixe de ativar o sino de notificações para mais histórias arrepiantes como essa.